Na cidade de Yazd, no sul do Irã, um sacerdote vigia um fogo sagrado em um templo zoroastriano. Dizem que ele está queimando continuamente há 2000 anos. Várias gerações de sacerdotes têm vigiado este fogo, alimentando-o com madeira de sândalo e cobrindo as brasas com as cinzas, para que ele nunca se apague. E é sobre a história de Deus e as diversas formas de sua concepção em diferentes épocas e culturas. Mas ao contar a história de Deus, também estaremos contando nossa própria história e compreendendo um pouco mais o que significa ser humano. A história de Deus. A vida, o universo e o todo. E nos campos, onde ainda podemos clamar por sua ajuda. Também nas cidades dos mortos, onde os espíritos de nossos ancestrais são homenageados. E nos templos, onde a ira dos deuses tem sido aplacada com sacrifícios sangrentos. Mas, acima de tudo, a resposta está no desejo humano de estarmos unidos a algo maior do que nós mesmos. Algo que está além, ou quem sabe, profundamente dentro de nós. Pensamos em arte rupestre como imagens de animais selvagens, mas em Garga é diferente. Ela tem a marca da humanidade. A mão. Existem centenas de impressões de mãos feitas por homens, mulheres e crianças na Era do Gelo há 28 mil anos. Mas por que elas foram feitas? Isso nos leva de volta às impressões de mãos em Garga. Jean, aqui temos um exemplo de uma gravação muito nítida. Sim. Como ela foi feita? Eles faziam isso de uma maneira muito simples. Colocavam as mãos na parede e sopravam a tinta, que sempre era sagrada. Ou seja, era preparada com muito cuidado. E depois eles sopravam a tinta com o próprio ar sobre a mão. O espírito da vida. O espírito da vida. E assim a mão se tornava uma só com a parede. Ela ficava exatamente com a mesma cor da parede. E quando era retirada, parte dela permanecia lá, porque ficava impressa na parede. Veja, o traço da mão ficará lá para sempre. Uma das crenças religiosas fundamentais da humanidade é a de que todos partilham uma alma comum. Animais, árvores e até as pedras. Os humanos também fazem parte desta alma, mas em algum momento nós perdemos contato com a centelha divina interior. O que essa crença conhecida como animismo descreve é uma consequência daquilo que nos torna o que somos, a consciência humana. Assim como Adão e Eva, expulsos do Éden depois de comerem o fruto da árvore do conhecimento, nós nos sentimos separados do mundo à nossa volta. Nós nos vemos como se estivéssemos fora do ambiente em que existimos. A busca por Deus começa quando tentamos quebrar as barreiras da consciência e atingir os poderes sobrenaturais que estão além de nós. Teóricas da evolução não só como configuração biológica, mas em relação aos instintos humanos pelas tradições que temos, e desde os estudos cada vez ainda do DNA, as profundidades de descobertas. Como a um ambiente, o ser dominante, como os dinossauros, que disseram então parte da evolução, aceitaram sua extinção como parte do ambiente, diferente de nós seres humanos complexos, quanto aos nossos instintos para com a morte, e tradições como
a de Adão e Eva fora do jardim do Éden, e outras que para fora expulsos, que é como nos sentimos, fora do ambiente que nós existimos, com aversão a todos os impactos que causa a extinção da vida. E quando observamos outros instintos neste DNA, complexos cultos à morte, desde as pirâmides do Egito aos mausoléus da classe média da Inglaterra vitoriana. Mesmo a psicologia tem como a maior questão que o homem enfrenta todos esses cultos dos complexos à morte, também como a cura da saudade que deixará seus mortos, e o que sendo que nos diferencia dos animais. Essas várias formas das tradições aos cultos, e que também geram complexos, como a de tentar eternizar-nos, não aceitando a morte, eternizando-nos com os nossos sepulcros, diferente dos animais, que desfazemos dos nossos mortos com zelo. Instinto esse que moldou nossas ideias sobre a eternidade e Deus. E estudos como psicólogos e de historiadores, que têm como a razão de tudo isso a de sepultarmos os nossos mortos simplesmente por razões práticas, como uma aversão instintiva a cadáveres, enquanto animais se alimentam deles, tendo como prática comportamental para proteger-nos por não consumir carne estragada, explica alguns psicólogos. E de acordo a essas teorias, as religiões têm se apropriado deste instinto básico, a de reagir a seus próprios mortos simplesmente como carniça. Mas a cultura da religião, que não é ocidental nem originária aqui, mas simplesmente como uma filosofia por aqui, como muitas outras religiões seguidas no mundo, como essas de deuses animais e divinos misturados, imagens, homens e animais, estátuas e mesmo animais como divinos, ou misturados com ele, diferente da nossa cultura ocidental. E assim questões que definimos os nossos instintos, como se a morte é o início de um novo ciclo de existência, ou o que colhemos depois, se é aquilo que plantamos em vida, ou o que acontece depois dela, e questões maiores que a morte traz, como o Deus que acreditamos e se vivemos uma só, única vez para uma eternidade. A preocupação com a morte é mais antiga que a própria humanidade.
Na Espanha, uma cova de ossos encontrada no fundo de uma caverna sugere que nossos ancestrais enterravam seus mortos, das pirâmides do Antigo Egito aos mausoléus da classe média da Inglaterra vitoriana. Cemitério Highgate, Londres. A consciência da morte é outro subproduto da nossa consciência. Singularmente humana e inquietante, ela moldou nossas ideias sobre Deus. Toda alma certamente provará a morte. O Corão. O instinto de se desfazer dos mortos com tanto zelo diferencia os humanos dos animais. Mas de onde vem isso? Bem, alguns psicólogos argumentam que ele pode ser explicado como um instinto que evoluiu para razões muito mais simples e práticas. De acordo com essa teoria, a religião se apropriou desse instinto básico. Nós reagimos aos nossos próprios mortos como se eles fossem carniça. E em muitas culturas e religiões existem fortes tabus, até mesmo para se tocar em um corpo. Se você tocar em um corpo, deve ser limpo ritualmente. Mas a morte levanta questões maiores, como o que acontece depois dela. A morte é o fim? Ou é apenas o início de um novo ciclo de existência? Acreditar que só se vive uma vez nos leva a conclusões sobre Deus, diferentes do que quando acreditamos em reencarnação. A resposta pode estar em uma das habilidades tecnológicas mais antigas do homem. Ela surgiu há 10.000 anos, mas ainda é praticada hoje. A agricultura. A agricultura não nos deu apenas comida. Ela talvez tenha estabelecido as bases da religião organizada. Prece zoroastriana. Que nossos animais sejam gordos e saudáveis. A agricultura é a manipulação da natureza pela tecnologia. Nos dias de hoje, a tecnologia se tornou incrivelmente sofisticada. Mas os lavradores ainda precisam que o sol brilhe e a chuva caia. E é por isso que mesmo na era do trigo, a relação dos agricultores com a natureza é mais complexa do que a dos caçadores. E assim é a sua relação com Deus. Os caçadores rezam para ter sorte na caçada do dia, mas o agricultor empreende um grande esforço até que a colheita seja realizada ou que o nascimento das ovelhas termine. A agricultura forjou um contrato de longo prazo entre o homem e os deuses. Reze agora, coma depois. Se o instinto para o divino brota das preocupações básicas com a vida e a morte, onde Deus se encaixa? Como tivemos a ideia de que existe um poder divino que tem um controle supremo sobre o mundo e sobre nós?